Fala, galera do Eterna, beleza? Eu sou a Audrey e tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom, e no vídeo dessa semana é sobre curiosidades e dúvidas de vocês sobre a igreja. Então, vocês deixaram, né, lá nos stories do Eterna, numa caixinha de pergunta, essas dúvidas, né, esses questionamentos que vocês tinham, né, sobre algumas coisas da doutrina da nossa igreja que muitas vezes são meio complicadas de entender mesmo. E se tu não viu essa caixinha, se tu não deixou tua pergunta, se tu fala, meu Deus, o que que ela tá falando? Vai lá e nos segue no nosso Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, na tela, o arroba do Instagram do Eterna, pra tu ficar sempre ligadinho no que sai por lá, muitas novidades, pra tu saber, ficar sempre ligado, ficar sempre por dentro do que tá rolando no movimento. Então, eu e mais 3 monitoras, a gente decidiu vir aqui esclarecer, né, e responder algumas perguntas e dúvidas que vocês deixaram lá. E agora elas vão se apresentar também pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Pires, eu tenho 15 anos e fiz o 20º Retiro da Eterna Semente. Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Flavia, eu sou líder do movimento e eu fiz o 15º Retiro. Oi, meu nome é Emanuele, eu tenho 16 anos e eu fiz o 17º Então vamos Retiro. agora para nossa primeira pergunta, que é: qual o tempo certo para se confessar? Então, a igreja nos recomenda que a gente se confesse pelo menos uma vez no ano e que seja ali na época da Páscoa, né? Pra gente viver aquele momento de ressurreição de Jesus, livres do pecado, né? E na graça de Deus. Mas eles sempre, né, lembram para que a gente nunca esqueça que esse é o mínimo de vezes que a gente deve se confessar por ano. A gente pode sim receber esse sacramento, né, mais de uma vez por ano. A gente pode receber ele mensalmente e semanalmente também. Mas a gente alega que, a igreja, né, alega que não se faça isso rotineiramente para que esse sacramento, né, que é algo tão importante da gente praticar, ele não caia em algo rotineiro, que ele deixe de ser menos importante para nós, né? Para que a gente tenha esse momento de reflexão, para fazer o nosso exame de consciência e que a gente se confessar frequentemente é uma forma da gente estar sempre na graça de Deus e é uma forma da gente sempre, né, buscar estar em paz com Ele. E também, né, a igreja recomenda para que pecados graves, né, eles sejam confessados ali no dia em que aconteceu, né, o pecado, ou no dia seguinte. O que são pecados graves, né? Pecados graves são aqueles que vão contra os mandamentos, né? Então, tudo aquilo que vai contra os mandamentos são considerados pecados graves. E aí é necessário, né, a gente agir rápido para poder se confessar, para não ficar com aquilo conosco por muito tempo. Os animais vão pro céu também? Então, gente, sim, os animais vão pro céu também, porque não haverá nenhuma exclusão de nada que tenha sido criado por Deus, porque ele mostra o amor dele pela criação todos os dias. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse assunto, procurem na Bíblia, em Isaías 11, do 6 ao 9, Isaías 61, 25, Mateus 6, 26 e Romanos 8, do 20 ao 23. Bom, e a próxima pergunta é: depois que a gente comunga, a gente deve ficar de joelhos? Bom, então, o certo é que depois que a gente comunga, a gente fica em pé junto com o resto da comunidade da igreja, cantando até o momento em que o Jesus Eucarístico vai ser guardado novamente. Mas é claro que a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode decidir se a gente vai ficar sentado, se a gente vai ficar em pé. E normalmente a gente, né, ajoelha o momento para rezar e ter nossa oração pessoal. Mas o certo seria que todo mundo ficasse em pé e depois o padre daria um tempo pra gente fazer essa nossa oração. Nossa quinta pergunta que é: por que a gente reza a missa de 7º dia? Então, nós católicos a gente acredita, né, no céu e que o céu é a nossa morada. Mas a gente também acredita no purgatório, que é um lugar para onde vão as almas, né, que pecaram muito e as almas que ficam de castigo. E essas almas que são no purgatório, elas não podem fazer mais nada por elas. Então elas dependem de nós que estamos aqui na Terra para rezar por elas. Então, na nossa liturgia antiga, né, da igreja, tinha-se o costume de rezar uma missa no 3º dia, no 7º dia e no primeiro mês de falecimento da pessoa. Por quê? A missa de 3º dia, ela representava os 3 dias que Jesus passou sepultado antes da ressurreição dele. Então, essa missa, ela retrata que a nossa fé, ela acredita na ressurreição dos corpos, tá? E a missa de 7º dia, ela retrata, né,
que no 7º dia da criação do mundo, Deus descansou. Então, essa missa, ela retrata que a gente reza pelo descanso da alma daquela pessoa, para que aquela pessoa esteja em paz ao lado de Deus, né? E esse costume, ele é mais brasileiro, assim, a gente não tem ele em outros países, ele é bem regional aqui do nosso país, né? É um costume nacional. E ele surgiu há muito tempo atrás, ainda na época que a gente era uma colônia, né? E esse costume ele surgiu, né? E depois ele foi agregado um significado, por causa que na época as pessoas morriam e não era tão fácil de informar a família como é hoje em dia. Então, assim, tinha que ter um tempo para a família vir, para se ter uma missa. Então, não era toda a família que estava na missa de corpo presente daquele falecido, né? Então, tinha que dar tempo para avisar a família daquele ente que morreu, para dar tempo das pessoas virem e poderem participar dessa missa. Por que o número 7 tem tanta importância na Bíblia? Então, gente, a Bíblia, ela é um livro sétuplo. Ela começa com 7 e termina com 7. E esse número, o 7, ele nos transmite uma ideia de totalidade, perfeição, consumação, conclusão, enfim. E o 7, ele é o número máximo de Deus, o número limite dele nos seus planos para com o homem. E a próxima pergunta é: como ter uma rotina de oração? Bom, uma rotina de oração ela é muito importante a gente ter, porque ela ajuda a gente a amadurecer espiritualmente e a gente ter sempre, né, esse contato com Deus, esse contato com o nosso Jesus, que a gente sempre fique se aproximando dele durante o dia, mesmo que ele saiba o que a gente vai fazer, mesmo que ele saiba as coisas que acontecem. É sempre bom porque a gente acaba se conectando mais a ele. E pra gente ter uma rotina de oração, a gente pode seguir 3 passos, que eles são: primeiro, dedicar um horário para se conectar com Deus, para se conectar a Ele. Pode ser fazendo uma oração do Pai Nosso, fazendo uma Ave Maria, fazendo alguma outra oração que a gente conheça. Pode ser também rezando antes de dormir, enfim. O segundo passo é que a gente não deixe para fazer as coisas quando a gente tiver tempo, mas assim que a gente se organize e faça de acordo com o que a gente tem que fazer. Então, que a gente vá lá e se tiver que rezar agora, a gente reze agora, a gente aproveite o momento de agora e faça o que a gente precisa, o que a gente tem que fazer. E a terceira coisa que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer, né, para nos ajudar, é que a gente associe a oração diária como algo que a gente já costuma fazer, como algo que já está na nossa rotina. Por exemplo, o jantar, porque assim, depois do jantar, vem a nossa rotina de oração diária. Então, sempre depois que tu jantar, tu vai lá e vai fazer a tua oração, sendo lendo a Bíblia, enfim. Então, que a gente tenha, né, acrescente na nossa rotina desde quando a gente acorda até a gente deitar, um momento para que a gente pare e para a gente se conecte com ele e que a gente consiga rezar, agradecer pelo nosso dia, pelas nossas famílias, nossas comidas, enfim, que a gente reze. Pergunta número 8. Qual a diferença entre são e santo? Na realidade, trata-se de uma norma da língua portuguesa, que orienta quando a primeira letra do nome for vogal ou H, usar o santo antes do nome. Exemplo, Santo Antônio, Santo Agostinho, Santo Hilário e por aí vai. Nos outros casos, usa-se a abreviação São. São Pedro, São Francisco de Assis e assim vai. Tanto os patriarcas do Antigo Testamento são também venerados como santos, e para referir-se a eles, deve-se usar santo. Santo Abraão, Santo Davi, Santo Moisés. Devido à notoriedade do Santo Tomás de Aquino, sendo um dos maiores doutores da Igreja, deixando um legado até hoje, estudado, usa-se também santo para referir-se a ele. Tchau, pessoal. Obrigada por terem assistido. Tchau, pessoal. Obrigada por terem assistido. Tchau, pessoal. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Eterna, dar um like no vídeo e nos seguir em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para vocês ficarem sempre ligados no que tá rolando, beleza? Um beijo!